Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Leão. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão na descrição do vídeo. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e Valeu. Se você quiser, você também pode deixar um like, um comentário ou se inscrever no canal. A Imperatriz, o Cavaleiro de Paus, a Rainha de Ouros, o 10 de Ouros. Já fazia um tempo que vocês estavam desanimados ou com uma dificuldade de olhar para as coisas da vida e ver nelas alguma motivação, alguma vontade, algum ânimo. Eu não sei aqui exatamente ainda qual é a origem desse sentimento, mas eu sinto que esse sentimento ele era muito impactante para vocês, porque ele era muito diferente do que seria o caminho de vida de vocês, né? E às vezes a gente mede muito as coisas por uma régua comum e tenta definir o quão boas ou quão ruins elas são no geral, mas a verdade é que cada um tem o seu caminho, né? E o que é grave para uma pessoa pode não ser para outra. Cada um vai vivenciar a sua jornada da sua maneira e nós devemos ser justos, né? No sentido de não nos colocar como vítimas, né? de tudo, como usar de uma autopiedade hipócrita, mas ao mesmo tempo respeitar quais são as nossas dores, né? E entender que, independente do que elas significam para os outros, elas têm um impacto na nossa vida. Que em certa medida só a gente sabe qual é. E vocês vinham justamente estando muito distantes daquilo que é o caminho de vocês, e independente do que isso representava para os outros, para vocês representava algo muito pesado, né? Muito ruim. Esse é um momento de retomada, de volta da vitalidade, da vontade de viver, da vontade de fazer as coisas, da vontade de realizar os seus projetos, da vontade de concretizar coisas,
com essa carta da Imperatriz, que ela fala de mãe, de fertilidade, é um retorno também desse desejo de frutificar as coisas, de cuidar das coisas para que elas tragam resultados, né? Vocês estão voltando a se sentir inspirados, a se sentir... a fazer as coisas também, a querer fazer as coisas também por conta da alegria e do bem-estar que elas proporcionam, e não simplesmente por conta da obrigação ou do significado que elas têm, né? A gente precisa também fazer aquilo que é necessário e fazer aquilo que tem grandes significados, mas eu sinto que há muito tempo vocês não faziam coisas leves, vocês não faziam coisas simples, vocês não se alegravam com os amigos, reuniam pessoas, viajavam, faziam projetos que são artísticos ou que têm o objetivo simplesmente de criar conexões e trazer alegrias para quem está vivenciando aquilo. E esse é um momento em que eu vejo vocês vivendo coisas boas de novo, sabe? Vivendo coisas boas e principalmente conseguindo nutrir as coisas simples e boas com muito valor, com muito cuidado, com muita coragem. Vocês têm esse espírito, que é um espírito muito materno, né? As coisas que vocês tocam, vocês protegem, vocês cuidam, vocês fazem dar frutos. E vocês vinham de um tempo ou de uma situação em que vocês tinham muita dificuldade ou não estavam conseguindo fazer isso. Isso desmotivava muito vocês. Porque para vocês, para a jornada de vocês, fazer as coisas dar frutos, cuidar das coisas, é muito importante para vocês. Vocês têm esse prazer em enriquecer as coisas. Pode ser tanto materialmente como espiritualmente, até enriquecer as pessoas, né? Fazer algo bom para as pessoas, fazer as pessoas evoluírem. Isso faz parte da chama de vocês, né? Daquilo que mantém vocês quentes, vivos, cheios de desejo e motivação. E esse é um momento em que vocês vão se ver diante dessa possibilidade novamente, porque essa rainha de ouros, ela também me fala de recursos, de que vocês podem não ter feito muitas coisas por conta de uma certa escassez de recursos que vocês precisavam, e essa rainha de ouros, ela me fala de quando você tem algo material que você pode usar em favor de ações que são boas, de boas ações. Eu sinto que faltava isso para vocês. Ter recursos para fazer as coisas boas. E essa carta do 10 de ouros me fala exatamente disso, né? De vocês tendo uma estabilidade material, mas principalmente uma alegria de viver. São recursos na vida de vocês que eles não estão na vida de vocês de forma independente. Eu tenho, simplesmente tenho. Não é sobre isso. É uma jornada em que ter isso agora é sobre colocar a vida de vocês no lugar. Mas principalmente sobre voltar a viver de uma maneira leve, sobre viver quem você ama, aproveitar com quem você ama, aproveitar a sua família, se dar tempo para dar atenção para quem precisa de você. É uma sensação de muita paz, de muita leveza, de muita tranquilidade, de muito bem-estar. A roda da fortuna.
o Sol, o 3 de ouros e o 4 de espadas. A roda da fortuna aqui, ela fala da mudança, né? E de uma mudança de vida. Ela fala aqui de forma bem objetiva de uma mudança de vida. Vocês estão passando por um processo de mudança de vida. As pessoas que se identificarem com essa leitura, principalmente tem como sinal, né, essa situação desafiadora que vocês estavam vivendo antes. E agora vocês estão passando por um momento de mudança de vida. E essa mudança, ela é muito significativa na vida de vocês. Vocês tinham muito pouco e agora terão uma certa abundância. Vocês estavam muito tristes e agora estarão muito felizes. É uma mudança luminosa, é uma mudança solar. Sabe, não tem como sair em um dia ensolarado e não ver o sol. Então é uma mudança tão marcante, tão significativa quanto o sol que brilha no céu. Não pro mundo inteiro, não para todo mundo, mas para você. Para sua vida é uma mudança muito significativa. Não é a mudança do mundo todo, mas é a mudança do seu mundo, sabe? E é sobre isso. Sobre você vivenciar uma grande mudança na sua vida que te traz uma sensação de vitória. E essa sensação de vitória, ela é de certa forma comedida, né? Por conta daquilo que vocês já passaram de difícil, de desafiador. Só que não é uma vitória, aquela vitória que está relacionada ao orgulho, sabe? Não é uma vitória orgulhosa, é uma vitória feliz. É uma vitória de olhar para a sua vida e falar, agora eu posso fazer coisas que me fazem feliz. Entende? Vocês alcançaram esse momento. Vocês estão alcançando esse momento. E vocês estão alcançando esse momento e ele leva vocês para uma nova vida, para uma perspectiva mais elevada da vida, onde vocês têm muito mais consciência, sabedoria e entendimento sobre a vida. Essa carta do 3 de ouros, ela me fala não daquele entendimento, daquela sabedoria subjetiva. Ela me fala de um entendimento, de uma sabedoria sobre as coisas, mais mecânica, sabe? Sobre o funcionamento das pessoas, da matéria, das coisas, dessa dimensão, desse lugar em que nós estamos. E para alguns de vocês estão... Essa carta do 10 de ouros, ela me fala muito de companhia, de união também. Família, né? Então você seria um desses personagens aqui que representa o centro dessa família. Tem aqueles depois de você, tem aqueles antes de você, mas vocês são a base dessa família. Então, para muitos de vocês, vocês podem estar também com alguém do lado. Alguém que esse momento está acontecendo ou vai acontecer com alguém do lado. Alguém que vai ser seu companheiro, a pessoa que está do seu lado para todas as situações, mas principalmente a pessoa que está do seu lado para viver uma vida boa, feliz e alegre junto com você. Porque esse é um objetivo muito significativo aqui na vida de vocês. Há muito vocês não viviam uma vida que era boa e essa mudança de vida, ela é um momento em que vocês têm a oportunidade de viver uma coisa boa. Para quem se identificar com essa parte de ter alguém, pode ser alguém que vocês conhecem de algum lugar ou contexto relacionado a estudo, conhecem da faculdade, conhecem do curso, conhecem, ou então pode ser do trabalho também, mas quando for num contexto em que vocês aprendem, né? Essa carta ela fala de um ambiente de aprendizado. Então vocês podem ter um companheiro que vocês conheceram, que vocês têm nesse ambiente de aprendizado,
e que é a pessoa que está do seu lado para viver uma vida mais feliz, para mudar de vida com você. Esse mudar de vida, ele significa mudar de vida materialmente? Também. Mas mudar a vida, né? A vida para uma situação melhor, não só materialmente. Mas principalmente essa figura da companhia, né, do companheiro, para quem se identificou com ela, é muito importante, porque eu sinto aqui que vocês tiveram e têm dificuldades muito reais, dificuldades muito concretas. Tiveram dificuldades muito concretas com muitas coisas da vida. Só que essas dificuldades, elas reforçaram pensamentos muito assim, eu posso dizer ruins na mente de vocês, no sentido de pensamentos de desânimo, sabe? Pensamentos de desesperança. Às vezes nem era aquilo que vocês estavam sentindo, mas era aquilo que o contexto meio que condicionava vocês a pensarem, ainda que vocês não quisessem alimentar isso. E essa pessoa, esse companheiro, passou por situações muito semelhantes. E vocês estão vivendo um processo de aprendizado juntos e um processo de apoio um do outro, onde vocês vencem essas dificuldades juntos. É uma coisa muito curiosa, porque eu sinto aqui, vocês dois têm essas dificuldades, mas vocês se amam tanto, né? Ou se ajudam tanto, se amam e se ajudam e se admiram e se gostam tanto, que vocês conseguem ajudar um ao outro a sair dessa condição de imobilidade, de pensamentos imobilizantes. Então, para alguns de vocês vão vivenciar esse momento, né? essa vida, essa jornada com alguém que te ajuda, que você ajuda. E vocês se ajudam, vocês ajudam um ao outro. E vocês conseguem vencer juntos algo que vocês... Eu não sei até que ponto vocês podiam, mas uma coisa é certa. Vocês não queriam vencer sozinhos. Vocês queriam ter alguém do lado. Isso faz parte das coisas boas que vocês querem viver. Vocês querem compartilhar essas coisas boas com alguém. As cartas que eu vejo aqui, elas me falam muito de... Elas não me falam de você aproveitando algo sozinho. Elas me falam de você compartilhando algo. Vocês querem compartilhar. No fundo do maço, 4 de paus. No fundo deste maço, o imperador. Nessa carta do 10 de ouros, a gente já tinha falado de paz, né? De paz e de compartilhamento, né? E a gente tem aqui o 4 de paus. E o 4 de paus, ele fala justamente de paz para aproveitar a vida, alegria de viver. Mas é aquela alegria de viver que fala sobre o lugar onde as pessoas que te amam, te admiram e te valorizam, te esperam, né? O que reforça ainda mais que essa sua paz, essa paz que você quer viver, é uma paz que você quer compartilhar. É uma paz que você vai compartilhar. Dez de paus.
o Imperador novamente. Cavaleiro de Copas. Olha o amor falando aqui, né? A Torre. Essa paz que vocês querem viver, eu sinto aqui que esse Imperador, ele representa vocês, tá? Ele representa vocês e fala assim, vocês foram pessoas que talvez até por conta daquilo que vocês viveram, vocês se tornaram de alguma maneira, né, cada um da sua maneira, pessoas assim muito sóbrias, muito conscientes, muito responsáveis, muito disciplinadas, mas ao mesmo tempo muito duras, né? Muito difíceis. Às vezes, em alguns momentos, talvez um pouco orgulhosos. Porque é aquela coisa, né? Às vezes, para aguentar o tranco, a gente acaba se petrificando, né? Só que esse é o momento em que vocês querem viver e sentir essa paz e vocês já carregaram pesos demais por tempo demais, né? Vocês já carregaram peso demais por tempo demais. E quando a gente falou sobre essa questão de uma pessoa que vocês se ajudam, quando aparece esse outro imperador aqui, o que eu sinto? Que você e essa outra pessoa são muito parecidos. Então, essa pessoa também se tornou uma pessoa meio dura, muito responsável, muito consciente, muito sóbria, muito disciplinada, mas desconfiada, dura. E vocês conseguem se ajudar pelo tanto que vocês se reconhecem, né? Mas, ao mesmo tempo, vocês compartilham dessa dureza. E não dá para as coisas serem assim, né? Fica difícil que haja uma troca com toda essa resistência. E agora que vocês estão vivendo esse momento, que vocês estão diante dessa mudança de vida que traz essa paz, isso tem que ser solto, tem que soltar. Vocês têm que soltar essa dureza, talvez essa teimosia, essa resistência. E eu sinto que, de certa forma, vocês até vão e querem, porque a partir do momento em que vocês encontraram essa pessoa, vocês lembraram do quão desafiador é ser vocês mesmos, né? Porque vocês reconheceram, né, lidar com vocês mesmos. Porque vocês viram nessa pessoa alguém que se comporta como vocês e sentiram essa dificuldade. Mas essa carta do Cavaleiro de Copas, ela vem falando que dessa manifestação do sentimento entre vocês, dessa conciliação, sabe? Do momento em que vocês olham um para o outro e falam assim, não, se a gente quer viver algo bom, em paz, feliz, bonito, a gente vai ter que abaixar, soltar as rédeas, abaixar a guarda. Só que nós também temos a torre aqui. E a torre, ela me lembra muito esse trono do imperador que fala dessas estruturas e então, assim, ao mesmo tempo em que existe alguma consciência de vocês sobre isso, eu sinto que esse sentimento que vocês estão sentindo por essa pessoa,
e que essa pessoa está sentindo por vocês, ele é uma grande quebra de estrutura, uma quebra de dogmas, de pensamentos, de ideias, de diretrizes, de coisas que vocês impuseram a si mesmos. Muito daquilo que vocês tinham como referência não vai servir mais para a vida de vocês. Vai ficar para trás. Vai desmoronar mesmo, sabe? É o momento em que vocês vão ver muita coisa que vocês achavam que faziam sentido não fazer mais tanto sentido. O momento em que vocês vão olhar para trás e pensar coisas do tipo, nossa, como eu era tolo, né? Ou por que eu acreditava nisso? Por que eu pensava dessa maneira? Por que eu fazia aquilo? Muitas dessas coisas do passado vão deixar de fazer sentido para vocês. Isso é algo eminente aqui, tá? Esse encontro de vocês e essa roda da vida que gira traz essa mudança como algo inevitável, algo que faz parte dessa transformação, mas principalmente algo que faz parte da paz, sabe? Vocês precisam se perder certas ideias para conseguir sentir paz, viver em paz. Eu vejo algo muito bom, algo muito bonito aqui. Tanto para vocês que se identificaram com essa conexão com essa pessoa, quanto para vocês que não é sozinho, tá? Vocês não é algo que vocês vão vivenciar sozinhos. Eu não vejo isso aqui. Tem esse compartilhamento. Para alguns esse amor. Para outros, ainda que não seja esse amor, não é sozinho. Mas é bom. É bom e vivam com alegria, vivam com felicidade. Façam aquilo que há tanto tempo vocês queriam fazer e que é bom, e façam o bem, e amem, e vivam bem. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.